Gente, estou começando aqui o nosso programa ao vivo na Rádio Mundial e a nossa live aqui também pelo Facebook, Simone Arrojo Constelação. Então, quem não entrou pode entrar, assim vocês também podem acompanhar. Eu tenho uma lista do pessoal do WhatsApp e nessa lista, vocês não é um grupo de WhatsApp, porque no grupo cada um fica mandando um monte de coisas, vocês ficam recebendo bastante coisas, não. É uma lista onde, quando você entra no meu site, simonearrojo.com.br, tem lá o WhatsApp, vocês podem clicar e ali vocês podem fazer perguntas. E eu vou respondendo de acordo com o que vai chamando atenção e o que vai também ajudar mais pessoas. Novamente, repetindo, a constelação não é algo matemático, que isso é aquilo e isso é aquilo. Não. Mas a constelação nos mostra que muitas vezes aquilo apareceu daquela outra forma. Então, por isso que as minhas respostas aqui não são baseadas no seu campo de constelação, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela faz uma constelação e sai que a diabetes tem a ver com uma coisa, e depois a outra pessoa que faz uma constelação sobre diabetes vai sair uma outra coisa. Então, aqui não é isso, não é matemático, tá bom? Então, para que seja o trabalho bem ético. Mas tem duas perguntas do pessoal do WhatsApp. Uma delas é relacionada, ela fala que a mãe dela briga muito com ela e vive xingando, dizendo que ela... não vou dizer o nome da pessoa, sempre com bastante respeito. Xinga dizendo que ela defende ou protege a família do pai ou que ela é da família do pai, né? Como fica a cabeça de um filho quando uma mãe, mesmo com uma filha adulta, que é esse o caso, essa pessoa é adulta, né? Tem uma mãe que fica brigando com ela porque ela se parece com o pai ou se parece com a família do pai, ou ela protege a família do pai ou tá do outro lado da família do pai. Sabe que essa cisão dos irmãos, às vezes um irmão tem raiva do outro irmão, e existe uma coisa importante para falar sobre isso, quando os irmãos começam a brigar entre si, é porque os pais, eles fazem um jogo que os filhos são obrigados internamente a tomar partido. Um filho defende a mãe, outro filho defende o pai, e daí virou uma briga de jogo de futebol, sabe? De time. Eu sou desse time, você é do outro time. Então ficam os irmãos de um time e os outros irmãos do outro time. Também quero deixar muito claro que é importante ressaltar que cada irmão tem uma relação diferente com os pais. Tem um destino diferente do nosso destino com os nossos pais. E ter esse respeito também é muito importante. Ontem, por exemplo, numa constelação, saiu um irmão que tinha falecido. A primeira irmã tinha sido abortada, mas não foi um aborto provocado. Vinha essa pessoa... Depois, um outro irmão e o caçula tinha falecido e o pai desconfiava que o pai viajava muito, ele voltou, a mãe estava grávida, desconfiava que esse último filho não fosse filho legítimo. E foi esse filho que teve um acidente e morreu. Então, quando os pais não resolvem as questões deles, e seria tão importante os pais e os casais poderem olhar para as próprias questões, porque isso, né, olhar para as próprias questões traz crescimento. Crescimento espiritual traz amadurecimento, traz força, traz força para a família como um todo, para os filhos, porque os filhos vão olhar que os pais têm as questões, mas os pais estão resolvendo, eles estão lá olhando, estão vivenciando. Não são pais perfeitos, não são pais que querem o mal, né? Porque no fundo só existe amor, não existe bem e mal, mas isso é bem no fundo. Para a gente chegar bem nesse fundo, a gente julga, a gente condena, a gente exclui. Então,
nós podemos colocar limites, mesmo que esse limite às vezes seja, você fica um pouco aqui e eu me retiro um pouco para que a gente se olhe de uma forma mais ampla. Então, o casal pode fazer isso, né? Ter esse limite, os limites das famílias. Então, quando um casal, eles se unem, as famílias são comunidades de destino. O que tem na família de um e o que tem na família do outro, geralmente, são oportunidades de cura. Então, quando um genro fala algo da família, né, do outro, então, ou da outra pessoa, a gente fala, puxa, ele é de fora, ele tá enxergando alguma coisa aqui. Mas para ele aqui também tem uma cura, quando ele olha para a família do cônjuge, e vice-versa. Então, quando o casal consegue se desemaranhar e ir agora um para o outro, para algo novo, para algo que amplia ainda mais o que o casamento anterior deixou, então os casamentos, eles dão oportunidade que o próximo casamento seja algo mais amplo, que venha o novo. Mas, quando aqui não consegue respeitar, né? Ou num casal, esse aqui tá tão conectado com a família de uma forma que ele não se entrega ao novo nesse casamento, começa a ter conflito. Então, quando uma mãe fala, puxa, você parece com a família do seu pai, você tá do outro lado, o que ela tá dizendo para esse filho interiormente? Eu não resolvi as questões com o seu pai talvez não tenha vindo, de fato, para mim, por isso eu brigo com a família dele, porque eu ainda espero ele vir, ele estar disponível para mim e para o nosso casamento, mas ele também pode vir quando essa outra parte olha para a família e para o que veio antes com respeito. Mas quando aqui tem muita desordem, e entra uma outra pessoa, essa outra pessoa fala, tem desordem, precisa ordenar. E qual é a grande ordem que um casal pode ter? Este olha para trás, agradece os pais, tudo que eles vivenciaram, essa pessoa pode agradecer a família, pode olhar para todas as questões sem nenhum julgamento. Então, ele pode vir para essa relação com respeito a essa pessoa e essa pessoa pode receber essa outra pessoa com tudo o que a família tem, mas também sabendo que agora é necessário os dois estarem juntos para algo novo. Quando as pessoas se casam, mas esse daqui não consegue sair daqui, não consegue vir para cá, esse aqui começa a estribuchar, começa a reclamar, né? E vice-versa. Então, essas são as questões principais. Quando nós conseguimos fazer uma constelação e perceber o que a família do outro me mostra sobre a minha família, o que a família do outro me cura em relação ao amor ou em relação à ordem. Porque quando eu consigo enxergar a desordem na família do outro, eu consigo, se eu não julgar, consigo colocar algo em ordem dentro de mim. Eu aproveito essa mensagem que tem na família do outro, porque a família do outro mostra uma cura para a minha família. E a minha família tem uma mensagem principal de cura para a família do outro. Mas enquanto as pessoas não têm essa maturidade do olhar, né? Enquanto a gente não aprende a enxergar, que é isso que eu vou fazer agora no curso Revelações Divinas, ensinar as pessoas a enxergarem a vida, os sinais, porque os acontecimentos, eles estão aí para todos nós. Mas o que muda é a forma nutritiva que a gente enxerga as coisas. Se eu me abro para enxergar qual é a minha questão, que mensagem essa dificuldade me traz, então os conflitos, eles podem acontecer, mas eles acontecem com respeito. E os filhos se sentem nutridos. Agora, se essa mãe, ela exclui completamente o que machuca nela, na família do pai, ela diz para a filha, quando ela diz,
você se parece com a família do seu pai, ela exclui essa filha. E ela não consegue olhar para essa filha e dizer internamente, puxa filha, cada vez que eu olho para você, eu vejo o seu pai e eu te amo ainda mais. Porque afinal fui eu quem escolhi o seu pai, para ser o seu pai. Fui eu quem escolhi esse homem ou essa mulher para estar comigo. Né? Então, é como se os pais jogassem para os filhos resolverem as questões. Né? Porque ela fala, eu não consigo resolver essa questão. Filha, você que está lá do lado do seu pai, piorou, vai ainda me prejudicar mais para resolver a minha questão com ele, que eu não consegui resolver. E isso, gente, cria uma cisão muito grande entre os irmãos, muitas vezes. Os irmãos começam a brigar, começam a trair um ao outro e tudo mais. E é muito importante, de novo, falar que nessa família que eu contei no começo, que o irmão teve um acidente, porque os pais desconfiavam se era ou se não era filha, aquelas coisas todas. A gente que tá, né, nessa linha junto com os nossos irmãos, a gente também busca às vezes defender, mas cada um tem um olhar e um destino com os pais, e um destino diferente do nosso. Então, nós não podemos obrigar um irmão a amar nossos pais, a amar igual nós amamos, ou ficar de um lado ou ficar do outro. Cada um, com respeito, vai achar o seu caminho de gratidão aos pais, porque aí é que está a cura. E num casal, só pode acontecer a cura quando um consegue ter gratidão pelo que o outro traz, pelo que o outro mostra, né? E também consegue dizer, às vezes com limite, se você não está disponível porque você ainda está emaranhado no seu sistema familiar, eu posso te esperar ou não. E daí isso fica muito claro em relação ao casal e em relação à família, né? Então, espero ter contribuído. Bom, o tempo voou, eu ia responder sobre criança que faz xixi na cama, mas não vai ser dessa vez porque não vai dar tempo, mas eu agradeço muito, um grande beijo aí, esse caso que você falou da constelação do filho que morreu no acidente, onde os pais tinham, deixa eu ver aqui, aquela pergunta, onde os pais tinham questões de legitimidade, isso aconteceu com meu pai, se repetiu em mim, não conseguiu essa questão de paternidade ser resolvida, provar a paternidade dele comigo. Pois é, gente, paternidade é um assunto sério, porque os segredos de família, eles podem se transformar em verdadeiras tragédias. Segredos de abortos, segredos de paternidade, podem se transformar em verdadeiras tragédias. E a gente tem que olhar para as questões com verdade, assumir as coisas da forma como são, e isso dá força. A verdade sempre, sempre dá força, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo aí,